Magníficos. Sim, senhoras e senhores, aí sim, senhoras e senhores, magníficos. Só começa assim, só começa com pedrada, porque aqui, bebê, na live do Play, bebê, eu vou dizer um negócio, o bicho pega que não é pouco. Já começamos assim. Já começamos desse jeito. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Play, bebê! Sim, senhoras e senhores. Após o sinal, então, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Vamos ver onde é que esse povo tá falando aí, meu Deus do céu. Eu já tô vendo um povo aqui de Manaus. A galera de Manaus, os manauaras, tá por aqui. A galera do Ceará, opa, Fortaleza, a galera de Fortaleza tá comigo, hein, dia 10 a galera de Fortaleza tá comigo. A galera de São Luís do Maranhão, a galera do Senhor do Bonfim, a capital brasileira do forró. E ninguém pode falar mais nada disso, só minha opinião importa, a capital brasileira do forró, Senhor do Bonfim. Sim. Natal, Rio Grande do Norte, Parauapebas, a galera de Cedro. Parceiraço David fala comigo o tempo todo, gente, o dia todo falando comigo, aí tá dizendo aqui que é de Paulo Afonso, como se eu não conhecesse ele. David. Meu parceiro David de Paulo Afonso, a galera de Brasília, Distrito Federal, Guaba Grande, Rio de Janeiro, Feira de Santana, a galera de Praia Grande, Pelotas, Rio Grande do Sul, Santo Antônio do Monte, Minas Gerais, Euládio, lá na Bahia, Euládio, Teixeira de Freitas, Triunfo Potiguar. Ó que nome bonito, cara. O nome de sua cidade é bonito. Triunfo Potiguar. São Félix do Xingu. A galera do Pará tá por aí. A galera de Salvador, Bahia, território africano. Mossoró, no Rio Grande do Norte. Cumaru, Pernambuco. Campinas. Opa, galera de Campinas. Eu sou campinense, né? Eu sou campineiro, né? Campineiro que chama, né? Pois é, eu sou campineiro. Não sei se vocês sabem, mas lá em São Paulo eu sou campineiro, viu? A galera de Princesa Isabel, Conceição da Feira. A galera de Manaus tá pedindo um alô aqui, ó. A galera de Jiquiriçá, no Vale do Jiquiriçá. Agora eu vou ter que falar, né? Eu sou do Vale do Jiquiriçá. Eu sou da nascente do Jiquiriçá. Eu sou de Maracás. E aí, ó, passa por Lagedo, Itiruçu, Entroncamento, Jaguaquara, Itaquara, Santa Inês, Ubaíra, Jiquiriçá, Laje, Mutuípe. Aí, um abraço pra galera de todo o território do Vale do Jiquiriçá. A galera do Ceará. A galera de Quixabá, a galera de Presidente Prudente. Eita, Presidente Prudente é longe, hein? Eita, é longe de São Paulo, eita. A galera de Tianguá, Jericoacoara, olha que chique. Eu sou de onde? Eu sou de Jericoacoara, no Ceará. Olha que chique. Ave Maria, tenho até vergonha. A galera de Formiga, em Minas Gerais. Patos, na Paraíba. A galera de Teresina, no meu Piauí. Eu também amo Teresina, gente. Teresina me ama e eu amo Teresina. É recíproco demais. Petrópolis, no Rio de Janeiro. Santa Catarina. A galera de Piracicaba, Biritinga, Maceió, Iguatu, no Ceará. Ô, Wellington, ó. Iguatu, recado importante pra vocês de Iguatu, viu? Do Ceará, de toda a região ali do Iguatu, lá no Ceará. Se preparem, viu? Se preparem, porque a gente tá chegando agora em março aí no Iguatu. Prepara aí, porque o bicho vai pegar, viu? Fala com a galera da CAEP. Beleza, é o seguinte. Hoje a nossa live do Play. Eu tô aqui até com um negocinho de Arthur aqui. Pra dar umas goladas na água. Porque hoje a nossa live do Play é especial pra gente discutir sobre um atendimento que eu fiz ontem. E aí vocês sabem, né? Como vocês já sabem, a live do Play fica aqui aberta, tá certo? Fica aqui aberta os nossos comentários, porque a live do Play é feita pra isso, é pra gente interagir, pra gente se comunicar de modo imediato. Então a live do Play eu não fecho comentário, eu deixo aqui, vou tentando acompanhar aqui, conversando e tentando acompanhar aqui. Patrícia tá perguntando quando é que eu vou em Maceió, em agosto, tá? Se prepara, Lagoas, que em agosto eu tô chegando em Maceió. Não vou
Não vou divulgar agora, espera um pouquinho, porque é em agosto ainda, mas vai chegar, viu, Patrícia? Fica ligada aí, ativa as notificações. Pra galera que tá aqui e não me segue ainda, ó, já dá uma seguida aqui no prof. É, bebê. Isso aí, porque o bicho vai pegar, beleza? Reginaldo tá falando aí, ó, de Taubaté. Eu vou estar em Taubaté, tá? Abril, 29 de abril eu tô em Taubaté. Isso aí. É, bebê, ó, rodar o Brasil, rodar a Bahia, rodar o mundo. Muito bom. Eu vou pra Taubaté, Reginaldo. Em abril, 29 de abril. Viu? Telos Taubaté. Pode procurar lá. Beleza? Pode procurar. Telos Taubaté. Pode procurar que eu tô lá dia 29 de abril. A galera de Jardim Ângela também. Bom, meu povo. Dito isto. Ah, a agenda é cheia, Daniela. Graças a Deus. A gente roda bastante. A gente trabalha muito. Muito bom. Então é o seguinte, meu povo. Hoje eu chamei vocês aqui para a live do Play para a gente discutir sobre um assunto interessante, sobre um paciente que eu atendi ontem. Beleza? O paciente que eu atendi ontem. O paciente foi o seguinte, vai acompanhando aí para vocês entenderem e vocês encaminharem aí para ter uma linha de raciocínio legal. Beleza? Seguinte. O acionamento foi 7h20 da manhã. 7h15 para 7h20 da manhã. Assim que chegamos praticamente, né? Nem o checklist tinha feito ainda. E o acionamento foi transferência da unidade de pronto atendimento para um hospital terciário para avaliação neurológica. Vai prestando atenção aí, hein? Vai prestando atenção. Aí, ok, colega, é uma avaliação neurológica por qual motivo? Aí a colega passou. Olha, é o seguinte, vocês vão atender um paciente, vocês vão buscar um paciente na UPA que sofreu, vai acompanhando, 2 crises convulsivas. Vou até anotar aqui para não perder o fio da meada também do que eu tô conversando com vocês, viu? Porque o professor é bicho doido. Então, ó, 2 crises convulsivas. Paloma Brandão, rapaz, minha prima Paloma Brandão, uma das melhores enfermeiras que eu conheci na minha vida, uma pessoa padrão, eu me espelho em Paloma Brandão, a bicha é retada. Prima, sinto falta sua, viu? Muita falta sua, viu? Lá o serviço tá precisando de mais de gente como você. Tá precisando de mais. Mas é isso mesmo. Melhores caminhos, melhores áreas. Então, ó, a gente foi abordar, né, esse paciente na UPA. Ele teve 2 episódios de crises convulsivas. Levantou-se. Vai interrogando a coisa aí, vai interrogando. Levantou-se. Caiu. Sem reflexo. Com a occipital no chão. Com a occipital no chão. Pô! Sabe aquela jaca quando cai? Caiu com a occipital no chão. E teve mais 3 crises convulsivas depois disso. Foi encaminhado para a UPA um paciente masculino de 41 anos. Comorbidade, professor, tinha? Não. O paciente não tinha comorbidades. Estava ainda num rastreio, né? Num rastreio para fechar o diagnóstico de depressão. Beleza? Então, estava ainda num rastreio psiquiátrico para fechar diagnóstico de depressão, mas sem hipertensão, sem diabetes, sem epilepsia, não. A história era 2 crises convulsivas, levantou-se, caiu e fez mais 3 crises convulsivas. Nessas 3 crises convulsivas, ou seja, total de 5, nas últimas 3, depois da crise, imediatamente depois da crise, olha aí, presta atenção. Não, epiléptico não, viu, Jacques? Então, ó, nessas 3 crises, imediatamente depois dessas 3 crises, o paciente apresentou vômito em jato, e alteração do nível de consciência, não recobrou o nível de consciência. Esse paciente, ele, a partir daquele momento, depois da 3ª crise, ele ficou afásico, ele não falava absolutamente mais nada. Tá acompanhando aí, vai acompanhando. Ele não falava mais nada e ele tinha um grau de desorientação importante. Por que ele tinha um grau de desorientação importante? Porque apesar dele abrir o olho espontaneamente, ele até entendia certas coisas que a gente pedia pra fazer, apertar a mão, tal, ele entendia. Mas, por exemplo, a gente pedia, fique com o braço elevado aí.
Ele não ficava, ele descia o braço, ele soltava o braço. Fala seu nome, ele... Aéreo. Então ele tinha abertura ocular espontânea, ele não tinha resposta verbal. Vamos lá calcular o Glasgow dele? Vamos? Bora? Nós todos aqui? Vamos lá. Abertura ocular espontânea, 4 pontos. Vai acompanhando aí para aprender a fazer a escala de coma de Glasgow. Não for uma queda? Então posso fazer o Glasgow dele agora. Não posso? Não posso? Então vamos ver. 4 pontos de abertura ocular. Resposta verbal, que vale 5, ele só tinha 1. Ele não falava nada. Ele estava afásico. Então, 1 pontinho. E a resposta motora, ele localizava a dor. Porque ele não respondia comandos, mas quando a gente fazia uma pressão, ele localizava a dor. Então, ao invés de 6, né, ele, 5 pontos de resposta motora. Portanto, dentro de um contexto de trauma, esse paciente tinha o Glasgow 10. Ok? Concordam comigo? Concordam sem corda? Discorda? Concorda? Não concorda? Como é que vocês dizem aí? Nívia perguntou se tem uso de droga associada. Segundo relatos, não. Glasgow 10, todo mundo concorda aí? Acompanharam? Professor, como é que você faz Glasgow tão rápido? Vamos lá aprender a fazer Glasgow rapidão? Vamos lá, para nunca mais esquecer? Vamos lá? Para quem nunca viu isso aqui, é assim que eu faço Glasgow até hoje na minha vida. Ontem eu tava de plantão, amanhã eu vou estar de plantão e eu faço Glasgow assim com todo mundo. Então, melhor resposta ocular, 4. Melhor resposta verbal, 5. Melhor resposta motora, 6. De novo, melhor resposta ocular, 4. Melhor resposta verbal, 5. Melhor resposta motora, 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Desse jeito, eu nunca me esqueço das melhores respostas. E aí eu vou retirando, passo a passo, vou retirando, avaliação a avaliação, os pontos que o paciente não tem. Beleza? Tranquilo? É assim que eu faço o Glasgow, bebê. Eu ensino o Glasgow assim e eu faço assim o tempo todo. Com os meus pacientes. E dá super certo. Eu nunca erro um Glasgow. Nunca errei um Glasgow. Nunca. Depois desse método, eu não erro mais Glasgow. Não erro. Beleza? Então, vamos lá. Glasgow 10 desse paciente. Aí vem a pergunta que já tem um monte de gente antecipada aqui. O que é que vocês acham que esse paciente teve? O que é que vocês acham que esse paciente teve? O enfermeiro intensivista está perguntando, professor, você avaliou a pupila? Avaliei, mas calma, senão perde a graça. Calma. Eu fiz primeiro o Glasgow, depois eu faço o Glasgow P. Tá bom? Senão perde a graça. Seguinte. O que é que vocês acham que esse paciente teve? O que é que vocês acham? Daniela falou aqui, AVC isquêmico. Perguntaram aqui se ele fez uso de remédio de tarja preta. Não. Marla falou que é um TCE. Elane falou de meningite. AVE. AVC hemorrágico. Já deram até hemorrágico aqui. Até com a tomografia o povo já tá. A Nayane é aluna desvendando, tá pedindo o caso de novo. Então eu vou ter que falar rapidamente o caso pra ela, tá, gente? Prioridades. O caso foi o seguinte. O paciente teve 2 crises convulsivas, levantou, caiu da própria altura, sem reflexo, bateu a região occipital no chão e fez mais 3 crises convulsivas seguidas de vômito em jato. E eu não vou falar outra coisa agora não. Pronto, repeti. Beleza. Então, aí o pessoal tá aqui falando, né? Eu perguntei, e aí, o que é que vocês acham? O que é que vocês acham que pode ter acontecido com esse paciente? Boa, deixa eu ver quem foi aqui. Fael já meteu aqui, RNC é igual a
HGT. Muito bem, muito bem. Fiz o HGT do paciente, estava lá, 134. Ou seja, dentro da normalidade. Aí, Gui falou aqui, ó, é um TCE após o trauma proveniente da queda da própria altura. Inflamação das meninges após TCE, mas imediata, sim? Inflama já a meninge imediato? 2 TCEs, um antes e um depois da queda na UPA. O Elton falou, trauma raquimedular. Será? Mas um trauma raquimedular não exige uma pressão muito maior, uma desaceleração muito maior, um impacto muito maior do que uma queda da própria altura? Né? Bateu na região occipital. Então TRM não é tão fácil assim de acontecer, não. Geralmente é quando envolve colapsos, né? Pressões maiores. TCE pode ser o secundário, né? A idade era 41 anos, Lucas. TCE pós-crise convulsiva é uma opção. Nível aqui é os sinais vitais. Vamos lá. O paciente estava com 190 por 120 de PA. Vou falar agora. 190 por 120 de PA. Uma frequência de 130 batimentos por minuto. Ele estava com 14 incursões por minuto de frequência respiratória e uma temperatura de 36,4. O paciente não tem história de nada, absolutamente nenhum tipo de comorbidade. Estava num rastreio para depressão, só. Ó, o Rodrigo falou, aumentou a pique por causa do TCE. Lucas falou, é uma hemorragia subaracnoide, aumentou a pique. Edivan falou, TCE mais AVE. Então, ora, ele estava desorientado. Ele não referia dor. Ele não referia cefaleia. Juliana, você falou de uma tríade bacana aí, que é a tríade de Cushing, né? C de cérebro, né? C de cabeça. Então a tríade de Cushing é quando o paciente tem ali, né, um provável aumento da pressão intracraniana, né? Que o paciente vai ali para uma herniação, um CAL. Mas esse paciente já tem todos os 3 dados da tríade de Cushing? Alguém saberia aí me dizer quais são os 3 dados da tríade de Cushing? Para se configurar uma tríade de Cushing, o que é que esse paciente tem que ter? 3 coisas. Coloca aqui nos comentários. Hipertensão, bradicardia, alteração da respiração. Então, alteração do movimento respiratório ou apneia. Então, o meu paciente tinha hipertensão e taquicardia. Então, ele não se configurava como tríade de Cushing. Beleza? Isso aí, Juliana. Hipertensão, bradicardia, aumento de... Não é aumento de pique, não. É hipertensão, bradicardia e alteração respiratória. Beleza? Esse paciente não tinha alteração respiratória e ele tinha taquicardia. Então ele não entrou na tríade de Cushing, beleza? Ele não tinha histórico de epilepsia, nem de hipertensão, nem de diabetes. Isso aí, Anayane, hipertensão, bradicardia e bradipneia ou apneia, ou alteração respiratória, de modo geral. Juliana perguntou, ele tinha equimose? Então, ele tinha um hematoma subgaleal importante na região occipital. No local da queda, ele tinha um hematoma subgaleal importante. Pergunto a vocês agora, com todas essas informações que vocês já têm, agora eu pergunto a vocês. Se vocês fossem sugerir um encaminhamento para esse paciente, seria para uma avaliação neurológica clínica ou para uma avaliação neurológica traumática, né? Um paciente que tem ali uma necessidade de avaliação com neurocirurgia. Então vocês sugeririam uma avaliação neuroclínica, pensando no AVC,
Ou vocês sugeririam uma avaliação neurocirúrgica? Ou seja, de modo geral, vai para o hospital de clínicas ou vai para o hospital de trauma? O que é que vocês fariam? Pronto, agora eu vou perguntar aqui o que Paloma falou, o que Juliana perguntou, o que o colega intensivista também perguntou aí. Como é que tava a pupila dele, professor? Fala logo, bora botar o Glasgow P pra jogo? Bora botar o Glasgow P pra jogo. Qual era o Glasgow dele antes? Deixa eu ver se vocês estão ligados. Qual era o Glasgow P dele? Coloca aqui. Qual era o Glasgow dele? O Glasgow, melhor dizendo. Qual era o Glasgow dele? Coloca aqui. Eu já falei. Tão ligados aí, não? Boa, Israel. Boa. O Glasgow dele era 10. O Glasgow dele era 10. Como é que eu faço para avaliar o Glasgow P do meu paciente? Eu faço o Glasgow normal e a partir de agora eu vou avaliar a reação pupilar. Não tem dificuldade em fazer o Glasgow P. Faz o Glasgow normal e depois só subtrai a pupila que não fotorreagir. Então, na avaliação pupilar, o paciente tinha uma das pupilas do tamanho correto, né? Uma das pupilas do tamanho correto, a pupila esquerda estava do tamanho adequado e fotorreagente. A outra estava miótica, paralisada. Ela não reagia à luz. Qual era o Glasgow P desse paciente, então? Uma reagia e a outra não. Vai, Fael, com certeza. Todas vão. Ele tá perguntando se essa live do Play vai pra lá pro Desvendando. Vai. Todas as lives do Play, elas são retiradas daqui do Insta e vão lá pro Desvendando as Emergências. Beleza? Então, Glasgow P do paciente é 9. Glasgow P, 9. Anisocoria. Exatamente, David. Anisocoria, bebê. O paciente já tinha sinal de herniação uncal. Apesar de não estar dentro da tríade de Cushing, ele tinha sinal de herniação uncal. Desorientação. Beleza? E aí Jonara falou aqui, ó. Resta saber se a pupila estava assim antes ou depois da queda. Pois é. Perguntei a vocês para onde vocês levariam esse paciente, para uma avaliação neurocirúrgica ou neuroclínica. E aí a grande maioria falou que levaria o paciente para uma avaliação para a neurocirurgia avaliar. Ok. A neurocirurgia falou, ok, vou avaliar esse paciente. Mas o paciente estava regulado para a neuroclínica. Aí agora a galera tá falando aqui que era clínica. Ok. Esse paciente, o que é que aconteceu com ele para ele convulsionar? Primeira convulsão da vida. A família viu ele se levantando depois da convulsão e depois caindo da própria altura, onde ele fez mais 3 episódios. Ele caiu como? Da própria altura pela região occipital. Regularam como neuroclínica, porque era a primeira convulsão da vida. E aí pediram para a clínica avaliar, porque era a primeira convulsão da vida. Passaram por cima do trauma, portanto. Então, já que o paciente convulsionou antes, foi a primeira convulsão da vida, então vamos encaminhar para a clínica. Então,
Não, Kenia, ele não tava usando o medicamento ainda não, tá? Ele tava ainda fechando o medicamento. Ainda tava fechando o diagnóstico ele ainda tava fechando o diagnóstico de depressão. Beleza? Ô, Filipão, Felipe Carneiro, Felipe, parceiraça, aí tava comigo ontem de plantão, velho. A gente atendeu, foi ele que, o médico de lá da PCR dentro da igreja. Filipão aí, botamos pra quebrar ontem no suporte avançado de vida por lá. Cara, seguinte, e aí levamos esse paciente pra neuroclínica, conversamos com um colega, o chefe de plantão, tal, falou, cara, esse paciente, ele tem perfil traumatológico. É um paciente que fez alteração do nível de consciência, ele fez vômito em jato, ele tá com pico hipertensivo, ele tem alteração compatível com trauma. Ele tem alteração compatível com TCE. Por que vai pra neuroclínica? Ah, não, porque ele convulsionou a primeira vez na vida, antes de cair. Aí ficou aquela coisa. Primeiro, a neuroclínica não ia ter o que fazer com ele. Beleza? Não ia ter o que fazer com ele. Primeira coisa. Beleza? Outra coisa. A neurocirurgia ia precisar de uma tomografia. Então eu precisaria levar ele para um centro de referência onde tem uma tomografia para a neurocirurgia avaliar. Pois é, saímos da UPA, levamos o paciente para o hospital clínico, passou por uma avaliação neuroclínica, a neuroclínica disse, não é comigo, depois que viu a TC do paciente. A tomografia do paciente tinha, presta atenção que isso aqui faz o desfecho do caso, presta atenção. A tomografia do paciente tinha contusões em toda a região temporal posterior, dos dois lados, contusões. Tinha hematoma subgaleal importante na região occipital, que dava para ver até, né, sem precisar da tomo, mas dava para ver, beleza? Também, essa TC, ela tinha uma hemorragia epidural na região da queda da occipital. E agora pasmem, ela tinha um hematoma subdural enorme na região frontal. O paciente tinha um hematoma subdural enorme na região frontal também. Tinha epidural na posterior e subdural na anterior. Ele tinha epidural na occipital e subdural na frontal. O cara tava com a cabeça toda bagaçada por dentro. Quando a gente olhou pra tomografia toda branca, a gente falou, meu Deus do céu, foi isso aqui. Toda branca a tomografia, sangue pra tudo quanto é lado. De toda forma que vocês imaginarem. Muito sangue mesmo. Aí veio o alerta. Bom, definitivamente esse paciente é de trauma. Então a gente vai tirar ele do hospital de referência de clínico e vamos levar para o hospital de referência de trauma. Isso porque eu já tinha tirado da UPA. Tirei da UPA, levei pro clínico, fez tudo, avaliou. Bora agora pro trauma. E aí levamos esse paciente. Nayana tá perguntando se ele estava consciente. Não, ele estava acordado, tá? Ele estava consciente, mas ele não estava orientado. Ele estava desorientado e afásico. Beleza? Então, definitivamente, assim como a Elisângela falou aqui, definitivamente era um paciente de trauma. Então, se lá na UPA a gente tivesse levado esse paciente imediatamente para o centro de trauma, esse paciente teria sido atendido muito mais rapidamente, né? A gente demorou tipo 3 horas, né, para o hospital clínico avaliar um paciente de trauma, né? Não é o perfil deles, tal, então tenso, né? Então a gente encaminhou esse paciente para o hospital de trauma. E aí eu pergunto a vocês, o que é que vocês acham que aconteceu
Então, Valzinha, você perguntou aqui se ele já tinha convulsionado antes. Não, era a primeira convulsão da vida. Exatamente, Rai. Aqui, ó, Raíssa falou aqui, ó, que 95%, antes já era 95% traumático. Concordo plenamente. Ele já era traumático quando a gente chegou na UPA. E a gente solicitou, inclusive, né, que mudasse a regulação, mas não foi possível. Mas mesmo assim a gente fez todo o imbróglio para levar ele para o hospital de trauma depois, né? A gente fez todo o processo para levar. Deixa eu ver aqui. Alguém perguntou se tinha lesão cervical. Não tinha nenhum tipo de achado para lesões cervicais. Não tinha cinemática também importante. Ele tinha desorientação, mas estava acordado. Então, não tinha um indicativo assim de controle de coluna cervical. Não tinha. Beleza? O pessoal tá falando aqui de tentativa de suicídio. Mas como? Convulsionando? Como? Alguém falou aqui agressão física. Mas quem? Ele estava em casa com a família. A família que pediu ajuda. Não houve relatos de agressão por parte de familiares. Nada. Deixa eu ver aqui. Possível agressão ou autoagressão. Mesmo se tiver batido a cabeça no chão durante a convulsão, não acho que seria capaz de provocar tanto dano. Então, Lucas, as contusões cerebrais, elas podem sim surgir da colisão do crânio com o chão no momento de uma crise convulsiva tônico-clônica. As contusões sim, beleza? Então, o que é que explicaria a contusão? O impacto da cabeça no chão, nas duas primeiras crises convulsivas que ele teve. Beleza? Então isso explicaria a contusão. Agora, o que é que explica o epidural posterior, na região occipital? A queda da própria altura, sem movimento, então sem reflexo. Então, isso já responderia o epidural. E o que é que responderia o subdural na parte frontal? Em o quê? Padua perguntou se teve que entubar. Não entubamos. Não. O paciente estava eupneico, saturando em ar ambiente, acordado, deglutindo. Ele tinha reflexo de proteção de via aérea, beleza? Apesar da desorientação. Mas acordado, deglutindo. Beleza? Então, não houve indicação de tubo, não. Glasgow 9, né? Glasgow P9, né? Glasgow simples 10. Então, não tinha indicação, não. Vamos lá, peraí que eu tô tentando ler alguma coisa aqui. Não teve acidente automobilístico não, gente. Foi dentro de casa, ele tava dentro de casa e a família viu ele convulsionar 2 vezes. Ele acordou, melhorou, levantou e caiu. E convulsionou mais 3 vezes com vômito em jato. Pensa simples, isso, pensa simples. O pessoal tá falando de aneurisma. Não tem indicativo de aneurisma, não. Até porque, olha, chegando coisa. Até porque a região frontal, além da subdural, a gente tinha uma fratura de osso também. Tinha fratura. Tinha fratura. Então, cara, o que é que vocês acham que aconteceu com esse paciente? Boa, Kay. O fato dele ter tido contusões a nível cerebral, com certeza foi por falta de apoio da occipital nas crises convulsivas. Beleza? Com certeza foi. E aí? Mari, não foi constatado nenhuma tumoração não, tá? Nenhuma tumoração.
Ó, Gui falou uma coisa aqui interessante. Será que ele teve um distúrbio eletrolítico? Não, Mora. Ele não se ele estava em casa, tá? Ele estava em casa, não teve acidente prévio, nada. Ó. Não, Jefferson. Não teve fratura de base de crânio, não. Ó, quem já falou aqui. Será que essa crise convulsiva foi por um distúrbio eletrolítico? O William tá perguntando qual foi a conduta da família. Ligar pro SAMU. Ligar pro SAMU e o SAMU orientou a deixar de lado quando ele, né? Ó, quando ele parar de se bater, bota de lado. Foi o que o SAMU orientou. Não teve fratura de base de crânio. Não foi no banheiro não, foi em casa, dentro do quarto. Ó, o trauma não era antigo não, tá? O sangue tava vivo, branco lá. Não era trauma antigo não. Sem uso de drogas. Não era um aneurisma. Vamos lá, não, nada de etilista crônico nem nada. Vamos lá. Qual foi a hipótese mais plausível para esse quadro? Presta atenção. É porque a gente não tá simples, cara. A gente não tá simples. É porque a gente vai lá pro final, ao invés de vir pro começo. Isso, falaram aqui. Quem foi que falou? Débora! Débora acertou! Aê, salva de palmas para Débora, salva de palmas para Débora, salva de palmas para Débora. Aê, Débora, aê. Cara, entendam, ele caiu duas vezes. Ele teve uma síncope na primeira vez, foi com a cara no chão, foi de testa no chão, fez uma fissura. Beleza, fez uma fissura na região frontal, fez um subdural na região frontal, beleza, tentou levantar. Como é o nome desse tentou levantar, gente? Como é o nome desse tentou levantar? Como é o nome desse evento que o paciente faz, né, depois de um TCE? Como é o nome desse evento? Gisele, ele caiu duas vezes. Raíssa, alguém falou que ele tinha caído duas vezes? Foi mesmo? Ah, pois eu vou procurar o comentário depois pra ver se foi. Viu? Que eu não vi ninguém falando nada de cair duas vezes, não. Intervalo lúcido. Exatamente. O paciente teve um intervalo lúcido. Ele teve uma queda inicialmente. Essa queda, por qualquer motivo que tenha sido. Essa queda pode ter sido em uma síncope. Essa queda pode ter sido por uma hipotensão postural. Essa queda pode ter sido por um distúrbio hidroeletrolítico. Por desorientação. Ele caiu. Definitivamente ele caiu. Quando ele caiu primeiro, ele fez o TCE, duas crises convulsivas, acordou, recobrou da crise convulsiva após TCE, intervalo lúcido, levantou e perdeu mais uma vez o nível de consciência, caiu de costa, bateu occipital e fez mais 3 crises convulsivas. Então pega o bizu, porque se você não acompanhar, você não consegue entender como é que esse paciente chegou nisso. Ele caiu primeiro, de cara,
de cara, fez o TCE grave, fez um TCE, beleza? Fez o TCE. Nesse TCE ele fez 2 crises convulsivas, teve um intervalo lúcido, caiu de novo e fez mais 3 crises convulsivas. Então, gente, é simples, é simples. Não é que ele teve uma crise convulsiva primeira da vida. Não, ele teve um TCE que gerou crise convulsivas nele, 2 crises convulsivas nele, fez um intervalo lúcido, caiu de novo, olha, caiu de frente, levantou, puf, caiu de costas. Então, cara, se você não entende da fisiopatologia, você não consegue encaixar as coisas, você não consegue associar o movimento que esse paciente fez. Você fica perdido, você fala, meu Deus, e agora? Não sei o que fazer, não sei. Não sei se é clínico, não sei se é cirúrgico, não sei se foi um trauma, não sei se ele... Não, aí fica tentando elucubrar ou colocar coisas que não precisam ser colocadas dentro do contexto. Ele usou drogas. Ah, pode ser que ele tenha usado drogas. Não, ele não usou. Ele estava dentro de casa, com a família, e ninguém viu ele usando nada, bebendo nada, tentar autoextermínio, nada. Então, as crises convulsivas foram decorrentes do trauma. Ele sofreu um TCE na região frontal primeiro, 2 crises convulsivas, um intervalo lúcido, mais uma vez cai para trás, bate occipital e acaba de quebrar a cabeça toda. Agora as coisas se encaixaram, né? Por quê? Pelo simples fato da gente não querer enxergar o que já está ali exposto. A investigação dentro do processo de emergência, ela precisa se dar, né, de Dory, é de Arthur. É linda a garrafinha aqui. Dory e Nemo. Ó, a investigação dentro do processo de emergência, ela tem que se dar do mais simples para o mais complexo. A gente tem que ir afastando as possibilidades simples para chegar nas mais complexas. Beleza? Não faz sentido a gente atender um paciente e já pensar no mais complexo lá e deixar o simples para cá. É por isso que toda vítima de trauma, ela precisa ser avaliada primeiro na avaliação inicial, XABCDE. XABCDE. A partir do momento, gente, bota na cabeça de vocês, isso é bizu de vida. A partir do momento que o paciente sofre um trauma, Anota essa porra aí. Anota, pega o papel e a caneta aí. Não vou nem falar, vou esperar. Pega o papel e a caneta aí que eu vou esperar vocês anotarem. Toda alteração do nível de consciência num paciente que sofreu um trauma, seja ele leve, moderado ou grave, toda alteração do nível de consciência de um paciente que sofreu um trauma, seja ele leve, moderado ou grave, é culpa do trauma até que se prove o contrário. Beleza? Então, de novo, se tem um trauma dentro do processo, pode ser qualquer coisa, cara, pode ser qualquer emergência. Se tem um trauma dentro disso, a culpa da alteração do nível de consciência é do trauma. Sacou? A culpa de toda a repercussão cerebral é do trauma. É do trauma. Beleza? Então, cara, não existe. Eu tô bloqueando o pessoal aqui, tá, gente? De vez em quando eu paro aqui porque eu bloqueio alguém. Eu tô bloqueando. Me fala merda aqui, eu bloqueio. Então, não existe abordagem do paciente vítima de trauma pensando na clínica dele. Se ele tem alteração do nível de consciência, se ele tem comprometimento neurológico, é culpa do trauma. É culpa do trauma. Beleza? Tranquilo? Então, cara, quando eu olho pro paciente, o que foi? Convulsionou, bateu, ele sofreu alguma coisa aqui, trauma. Pronto, é o trauma até que se prove o contrário.
É o trauma, até que se prove o contrário. Então, a partir do momento que ele caiu da própria altura, bateu ao hospital, tinha um hematoma subgaleal e tava desorientado, era trauma. Era trauma. Isso vale para tudo. Tudo. Esse paciente de ontem, me remeteu a um atendimento que eu fiz em 2014. Um atendimento que eu fiz em 2014, cara. Beleza? Qual foi o atendimento que eu fiz em 2014? Paciente, 21 anos. Ó, presta atenção se não é bem similar. Paciente, 21 anos, estava bêbado, chegou na porta de casa. Já tem live sobre isso aqui, inclusive. Ele chegou bebaço na porta de casa, caiu da própria altura. Bebaço, bebo, 21 anos. Bebo, caiu, bateu a cara no chão, fez um cortezinho pequenininho aqui, ó. Cortezinho pequenininho, 2 centímetros de corte, apagado. A família deixa esse sacana aí pra ele aprender a nunca mais beber assim. Deixa ele assim. Aí, ok. Quando deu 6 horas da manhã, ligaram pro SAMU. Ó, vem buscar que tá aqui bêbado na porta de casa. A unidade básica foi buscar, pegou o paciente, levou pra UPA. O paciente ficou 8 horas na UPA, inconsciente. Não tem cachaça que não sare 8 horas inconsciente. Não era só cachaça. Não era só cachaça. Esse paciente, aconteceu o que com ele? Que marca é essa aqui? Não, ele caiu. Eu falei, pronto, é TCE, meu irmão. É TCE, não é cachaça. Não, mas foi queda da própria altura. Eu falei, independente. Ninguém fica 8 horas. Ninguém fica 8 horas inconsciente de cachaça, não. Não fica. Não fica. Numa UPA, gelada, frio, no ar-condicionado. Não, toma um soro da veia. Não fica. Você tentou acordar ele não acordou? Não acordou. Meu querido, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não. Isso é TCE. Isso é TCE. Não é. É TCE. A médica que tava comigo, Clarinha 1000 volts, clá, falou, Mila, e aí? Eu falei, e aí, irmã, que é TCE e vamos levar para o HGE para fazer tomografia, tubo nele e leva. Ai, Mila, será? Mas não é cachaça não, irmã, não é. Não tem como ser. Não tem como ser cachaça. Tem muito tempo já. Tem muito tempo. Vamos. Tal. Abordagem. Entubou e levamos para o HGE. Chegou lá no geral do estado, né, de trauma. Paciente com hematoma epidural enorme, exatamente no lugar. Cara, era um corte de 2 centímetros. De 2 centímetros. Que não fez nem subgaleal, nem um roxinho tinha. Nem um roxinho tinha. Só tinha um cortezinho. Pra você ter uma ideia do tamanho do corte. Tava com um pedacinho de esparadrapo. Bem pequenininho assim. Pedacinho de esparadrapo. Então, cara, não subestime o trauma. Jamais. Não subestime o trauma. Seja em paciente alcoolizado, seja em paciente que bateu o carro em baixa velocidade e estava alcoolizado, nunca coloque a culpa no álcool. Nunca coloque a culpa na clínica. Se tem trauma associado, é culpa do trauma até que se prove o contrário. Leva essa frase pra vida, bebê. Se tem trauma associado, a culpa é do trauma até que se prove o contrário. Beleza? Então, velho, é muito, mas muito importante que a gente não perca a mão. É muito fácil julgar, velho. É muito fácil dizer, foi autoextermínio, foi tentativa de autoextermínio. Isso aí foi cachaça. Isso aí foi simulação. Isso aí foi DNV. Cara, não é a primeira nem a segunda vez que eu atendo queda da própria altura com um contexto sinistro. Eu já atendi milhares de dezenas de traumas que não tinha o mínimo problema cerebral. O paciente estava de outras formas, com fraturas, com contusão, com corte em couro cabeludo, e o cérebro estava de boaça. E o cara bateu o carro em alta velocidade. Quantas e quantas vezes, a galera que tá aqui trabalhando, que já trabalha, que tá aqui, pode falar aí. Quantas e quantas vezes a gente não pega um paciente que tem uma cinemática gravíssima e o paciente tá, suave, sossegado, com uma fraturinha, com uma contusão,
Muito tranquilo, velho. O paciente que tem uma cinemática grandona, grave, misericórdia, tá de boa. Agora, um paciente que faz uma síncope, cai da própria altura, tem uma repercussão sinistra. Sinistra. Digna de um capotamento a 160 por hora. Sacou? Então, cara, não subestime o trauma. Não subestime. Porque ele sabe onde pega. Se pegar... Você sabe aquela coisa de ponta do queixo no boxe? Né? Tem lugar que é assim, né? Ponta do queixo. Bateu o cara, tão desliga o disjuntor. Pois é. O trauma, quando ele pega no lugar certo, meu querido, ele vai sangrar pra caramba. Ele vai rebaixar o paciente. E esse paciente específico, ele estava desorientado, mas lúcido. Ou ele estava desorientado, mas acordado. Ele estava acordado, ó, olhão aberto, olhando para um lado, olhando para o outro. Levantava a perna, coçava a cabeça, mexia no oxímetro, ó. Fazia assim com a mão. Pense. Então, essa live foi exatamente para isso. Para alertar vocês, para dizer para vocês que não é assim, cara. Não é tão simples assim dizer que o paciente chegou. Ah, não, caiu, mas... Queda não, cachaça. Ah, caiu, mas... Não, foi uma síncope, tá melhor. Caiu, mas... Não. Beleza? Então, tem alteração neurológica associada ao trauma? Tem. É culpa do trauma até que se prove o contrário. Beleza? Bom, vamos... Ó, vou até colocar o negócio. Vamos ao print. Ó, é o seguinte. Faz o print e me marca. Tá bom? Coloca assim, hashtag causos. Coloca aí, hashtag causos. Pode ser. Beleza? Faz o print e me marca. Tá bom? Live do Play, bebê. Vamos lá. Faz o print e me marca, hein? Ó, seguinte. Se assistiu a live do Play, e não marcar, são 5 anos sem fazer amor, tá? Só pra avisar. Beleza? Tranquilo? Aí a dúvida, né? O pessoal fica, ai meu Deus, e o paciente? Será que ele melhorou? Piorou? Cara, é o seguinte, esse paciente, ele fez mais uma crise convulsiva comigo, né? Estava comigo. E a gente abortou a crise convulsiva dele com diazepam, com benzodiazepínico. A gente fez nitroprussiato de sódio, tá certo? Diminuímos a PA dele, que estava 190 por 120, e a gente diminuiu, puxou para 160, até uma orientação da neurocirurgia, né? Falou, ó, puxa para 160 aí, e faz também ácido tranexâmico. Então, para quem ficou aqui até o final, soube do desfecho do paciente, tá vendo? Os apressados comem cru. O pessoal saiu, ó, saíram umas 50 pessoas, se ferraram. Não pegou o final do paciente. Então, esse paciente convulsionou de novo comigo. Convulsionou. A gente abortou com diazepam endovenoso. Logo, imediatamente depois da crise lateral, usamos ele. Beleza? E a gente fez também, né, o nitroprussiato de sódio em bomba de infusão. Puxamos a PA dele, a sistólica, para 160. E também fizemos 1 grama de ácido tranexâmico, do Transamin. Beleza? E entregamos esse paciente no centro de trauma e o neurocirurgião avaliou lá tal e ficou lá para ter a conduta, mas provavelmente esse paciente vai ter conduta conservadora. Beleza? Não vai abordar, não vai ter abordagem cirúrgica esse paciente. Mas ficou lá, ficou bem. Já quando a gente deixou lá, ele já estava do mesmo jeito que eu já tinha pegado ele, né? Depois que eu fiz o diazepam, ele deu uma sonolência, ficou dormindo, mas quando a gente entregou na unidade de referência, ele já estava acordado de novo, beleza? Mas com o mesmo quadro de desorientação, tá bom? Bom, meu povo, era isso. Ó, beijão do professor Miller, fiquem com Deus, um abraço. Fala, eu não vi qual é, te responde o quê? Franca ou França, não sei. Tá falando aqui, o que foi que você falou? Sônia falou que quer ver minha aula depois. Desvendando as emergências, tá bom? E em abril, a gente vai lançar aí uma mentoria para concursos e residências, a mentoria DEA. Então, pra galera que tá aí, ó, vou passar no concurso, vou passar na residência.
É, bebê. Vai ter mentoria direcionada. Vai ter mentoria direcionada pra galera, tá certo? Então se preparem, porque em abril a gente tem mentoria DEA, o lançamento da mentoria DEA. E a gente também tem aí ao longo do ano, não sei quando, mas vamos ter o Desvendando as Emergências também, beleza? Então, ó, um abraço. Ô, França, se tu não mandar, não tem como ver, não tem como subir tudo aqui antes, não. Deixa eu ver aqui o que foi que ela falou, essa mulher falou aqui, pra ela não jogar praga em mim. Vamos lá. Professor, eu caí da própria altura, fiz tomografia, estava tudo bem, só que fez um ano sem sentir gosto e cheiro. O que aconteceu? Você teve Covid. Pronto, te respondi. Beleza? Você teve Covid. Não teve nada a ver com a tomografia, não. Com a pancada na cabeça, não. Tá bom? Deixa eu ver. Key colocou aqui, ainda tem vaga no Desvendando? Você tem interesse mesmo? Então manda o eu quero pra mim lá no direct. Manda o eu quero que a gente conversa. Jussi perguntou se a mentoria é pra todos os Desvendando. A mentoria é pra galera que entrou. Quem ganhou a mentoria foi a galera que entrou agora na turma de fevereiro. A galera do Desvendando tem o Desvendando. A mentoria é outro produto. Beleza? Então, a anosmia, para você ter uma repercussão assim importante desse jeito, provavelmente foi alguma alteração viral, alguma repercussão assim, sabe? Raramente você ia ter uma anosmia associada a um TCE e o neuro não ia encontrar nada, né? Raramente, beleza? Jonathan tá perguntando se vai ter promoção da mentoria DEA para quem é Desvendando. Sim, vai ter condição especial pra galera do Desvendando. Óbvio, claro. Vai ter condição especial pra galera do Desvendando, sim. Beleza? Bom, era isso. Beijão, Deus abençoe vocês. Até amanhã. Amanhã tem play. Então amanhã eu vou abrir uma caixinha lá pra ver se a gente consegue responder, né? Respondi a caixinha de ontem hoje. E vou abrir uma amanhã. Tomara que eu consiga responder amanhã. Tá bom? Beijão, fiquem com Deus. Boa noite. E fica bem, Anjo.